isso assim mesmo é reforma. Olá a todos, saudações cordiais no período em que nos encontramos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa esse que é Reforma Verdadeira e como sempre que traz temas extremamente importantes para despertar a mente de muitos de nossos irmãos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a veracidade dos testemunhos. E para tal, para mais aprendizado, temos aqui a nossa querida e caríssima irmã, que tem como nome Joaquina Caçanga. Olá, irmã Joaquina, como está? Olá, irmã Emília, graças a Deus, vou bem. Ok, então ela é quem vai nos falar sobre este tema, a veracidade dos testemunhos. Então, é o momento. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que nos é concedido de tratarmos um tema muito importante. Sendo que estamos na série de estudos do Santuário, é muitíssimo importante que falemos sobre a veracidade dos testemunhos do Espírito de Profecia, pois é neles onde poderemos encontrar a ampliação do conhecimento e da aplicação do ensino do Santuário. Então, é essencial que nós, primeiramente, creamos nas fontes pelas quais nós buscamos, dentre as quais nós temos os testemunhos do Espírito de Profecia. E hoje, quando se fala propriamente do Espírito de Profecia, de Ellen White, de profetas em si no geral, particularizando Ellen White, existem muitos tumultos, muitos questionamentos. Então é essencial que nós busquemos nas Sagradas Escrituras do que a Bíblia nos apresenta do tempo do fim, da igreja profética. E no estudo passado que já tivemos com os nossos irmãos, falou-se sobre a Igreja de Deus. Na Igreja de Deus nós encontramos que ela tem duas características que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 17. E o texto nos diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, mostrando a ira do dragão. Conseguimos compreender que aqui o dragão que está a ser mencionado é Satanás, e a mulher mostrando que é a igreja profética, ou seja, a igreja apostólica ao longo de todas as épocas. Então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente. Qual é o resto da semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, mostrando de que aqui existem duas características que devem pernortear aquela que é a igreja verdadeira, a igreja pela qual Cristo derramou o seu sangue, Cristo que é a semente, e deixou o seu resto. E nós acreditamos que este resto é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas particularizando ainda, não vamos falar propriamente da Igreja Adventista ainda em si, mas vamos falar das características que nos indicam um profeta verdadeiro. As Sagradas Escrituras nos apresentam, pois nós já vimos no estudo passado que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse espírito de profecia, quem dá esse espírito é Deus, ou seja, o espírito de profecia é o Espírito Santo. E ele dá essa capacidade de profetizar. Tá? Por isso que ele ganhou o nome de espírito de profecia, de profetizar. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra características peculiares de um profeta verdadeiro. O livro de 1 de João, capítulo 4, nos apresenta um cenário muito importante. Mas antes que leiamos, eu gostaria de fazer uma resenha com relação a João. Nós sabemos que João é apóstolo de Jesus Cristo. E Jesus, antes de ter a sua partida, ele instruiu os seus discípulos com relação ao tempo do fim. O livro de Mateus, capítulo 24, versos 11, Jesus lhes advertiu que haveriam falsos profetas. Antes mesmo que ele se manifestasse, ele no princípio, no verso 4, diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgiriam falsos profetas, diz o verso 11.
Então mostra que o tempo do fim seria norteado pelo engano. E ele disse que também dentre os enganos existiriam falsos profetas. E João, ele estava presente quando Jesus deu essa orientação. Então ele descreve o seguinte: 1 de João capítulo 4, versículo 1, a partir dos versos 1, João diz o seguinte: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, ele estava na advertência, ele também nos adverte. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ele diz assim: todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então ele apresenta aqui uma característica importante: não creiam em todo espírito, mas vede se na realidade esse espírito é de Deus. E qual é a característica? Todo aquele que é de Deus deve confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso é algo que muito tem criado discussão no seio dos crentes, dos cristãos. A natureza humana de Cristo. Uns dizem que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Outros dizem que Jesus Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda. Outros dizem que Jesus veio 100% homem e 100% Deus. Como assim? Ele fazia os milagres porque era Deus, não pecou porque era Deus, mas tinha o corpo de homem. E isso vai muito contrário com o que as Sagradas Escrituras nos dizem, pois o livro de Hebreus nos diz que Cristo veio da linhagem de Abraão. E nós sabemos que Abraão é da linhagem de Adão após da queda. Mesmo o livro de Romanos diz que ele veio com a carne pecaminosa. Então nos apresenta que Jesus, na realidade, todo aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne como com a natureza de Adão após a queda, que ele não pecou não porque era Deus, mas porque estava em total e completa dependência de Deus, este sim é de Deus. Essa é uma característica importante. Mas se nós formos no mundo evangélico, vamos encontrar que muitos também pregam que Jesus Cristo, na realidade, ele veio com a natureza humana. Então essa não pode ser só uma característica. Então nós vamos percorrer a Bíblia para ver mais uma característica. Livro de Deuteronômios, capítulo 18. Aqui a Bíblia Sagrada também nos dá uma advertência importante com relação ao profeta. Capítulo 18 do livro de Deuteronômios nos diz o seguinte, a partir dos versos 18 também: Eis, eu lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe tenho ordenado. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Então mostra que o profeta de Deus, aquele que é chamado, inspirado por Deus, ele fala aquelas que são as palavras de Deus. E todo aquele que não atenta para a palavra do profeta, não atenta para a palavra de Deus, então Deus requererá desta pessoa, do indivíduo que não aceitou. Continua. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Porque muitos podem vir dizer, não, eu sou o profeta do Senhor, o Senhor me revelou, o Senhor me orientou. Mas agora o povo pode cogitar, agora como é que vamos saber se essa palavra o Senhor é quem falou ou não foi o Senhor que falou? Deus responde no último versículo 22. Quando o tal profeta falar em meu nome, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o profeta. Tal profeta, não tenhas temor dele. Então uma característica também aqui demonstrada muito importante é que aquilo que o profeta dizer, aquilo que profetizar deve acontecer tal e qual falou.
Mas se não ocorrer, esse profeta falou soberbamente. Mas se formos a ver, muitos vêm e profetizam do que vai acontecer e na realidade acontece. Nós vimos em particular aquele boneco Simpson, que apresenta várias previsões daquilo que está para acontecer. E nós sabemos que esse boneco não é boneco criado pelo Senhor para revelar o futuro da nação, mas é um programa, um boneco satânico. Isso nós encontramos muitos dos seus episódios a apresentar. Mas pelo simples facto de falar e acontecer, isso significa que é profeta do Senhor. Então isso significa que precisamos reunir todas as características. Porque Paulo mesmo mencionou que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz. Até fogo pode fazer cair do céu. Então ele pode dizer alguma coisa que pode realmente acontecer. Mas tem algo que Satanás jamais poderá disfarçar. Tem algo que Satanás jamais poderá imitar, ou inventar, ou surgir, ou inventar um profeta seu para que faça. Isso nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Aqui nos dá a chave, o clímax para nós verdadeiramente compreendermos o profeta enviado por Deus, que deve reunir não só esta, mas todas as outras características. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. Então um profeta falso pode confessar que Jesus Cristo veio em carne, pode predizer alguma coisa e acontecer, mas nunca guardará a lei de Deus na sua totalidade, porque nós sabemos que o cerne do grande conflito é a adoração. E o único mandamento de Deus que nos fala da adoração, que nos apresenta Deus como sendo o Criador e merecedor de nossa honra e nosso louvor, é o sábado. Então nenhum profeta falso enviado por Satanás guardará o sábado e apresentará o sábado como sendo dia de guarda. Porque aqui fala, ele deve falar segundo a lei e o testemunho, ou seja, o testemunho está a dizer que a sua vida, o seu falar, o proceder, deve ser em concordância aos profetas que vieram anteriormente a ele. Tá? Assim conforme Moisés não falou nada contrário ao que Abraão falou, nem tampouco Noé, aquilo que os seus antecessores falaram. Então o profeta precisa falar de acordo à lei. Nós já sabemos a lei, o decálogo que Deus deu no Sinai, os 10 mandamentos e o testemunho. A sua vida deve andar em concordância à vida dos profetas que vieram antes dele. Mas se ele não falar segundo estas palavras, nunca verá alva. Então aqui nós temos características peculiares para nós podermos distinguir um profeta verdadeiro. Existem outras, mas apenas apresentamos aquilo que é a base, aquilo que é o essencial. E nós vimos no primeiro versículo que nós abrimos no livro de Apocalipse, capítulo 12, que Satanás está irado. Ele está irado porque estamos no tempo do fim e ele sabe também que pouco tempo lhe resta. Então ele faria todo o esforço como sendo o arqui-inimigo do nosso Criador para destruir o seu povo, abalando a sua fé. E nós sabemos que não havendo sábia direção, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então sabemos que Satanás ele criaria armadilhas suficientes para abalar primeiramente a fé do povo nos testemunhos para poder destruir. A Bíblia nos conta, nos narra uma história muito importante que eu gostaria de ler e vamos dar por encerrado por um momento ainda a nossa abordagem. O livro de 2 de Reis, capítulo 6, vamos ler a partir dos versículos 8, que diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fazeis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então o rei da Síria ele ficou turbado.
Ele fazia planos, criava emboscadas para apanhar o rei de Israel. Mas toda vez que ia para lá não o encontrava, pois o rei de Israel era advertido pelo profeta Eliseu: olha, em tal lugar não passes, pois o rei da Síria preparou emboscada para te apanhar, então não vá para lá. E isso aconteceu não uma nem duas vezes, mas várias vezes, pois o rei de Israel enviava lá seus servos para averiguar se era conforme o profeta lhe dizia. E disse um dos seus servos ao rei da Síria: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Não é que ele fale assim pela praça pública, alguém ouviu, mas ele no seu quarto, no seu lugar de aposento, onde só as pessoas mais próximas a ele entravam, ele fazia os planos. Então ele julgou que dentre os seus companheiros havia traidor. Mas eles disseram: não, senhor, é engano seu, não acontece isso. Mas eles disseram: Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E a história continua, convido você a ler em sua casa onde estiver. Então aqui mostra um cenário muito importante. O rei de Israel, ele tinha a sua vida normal, tinha a sua vida natural, mas nós sabemos que ele nesse período estava em guerra com o rei da Síria. Mas o rei da Síria queria destruir o povo de Israel. Tinha um intruso que impedia com que os planos do rei da Síria fossem levados a cabo. E ele pensou que até dentre os seus servos havia traidor, mas lhe disseram: não, é porque no meio do povo de Israel existe um profeta que mostra os teus planos e faz saber aquilo que você deseja fazer. Os teus planos que você faz na tua câmara de dormir, ele apresenta e faz saber ao rei de Israel. Então ele disse: vão ao encontro dele para que lhe tragam então. Então aqui nós vemos algo muito importante, não é muito diferente daquilo que Satanás tem feito. Nós sabemos que os testemunhos Deus deu para que nos servisse de âncora, servisse para que nos abrisse os olhos para conseguirmos ver os planos de Satanás para destruir o povo de Deus. Porque nós sabemos, não havendo sábia direção, o povo provavelmente vai se corromper, não é provavelmente, decididamente vai se corromper. Então Satanás, sabendo que o conhecimento e a leitura e o estudo e o viver destes testemunhos, destes ensinos, abririam os olhos contra os enganos de Satanás, então a primeira coisa que ele faria antes de destruir o povo seria abalar a fé dos crentes nos testemunhos, para então poder os induzir à destruição. E nós vimos que não estamos muito diferente, muito distante desse ponto. Então aqui vem a nossa reflexão. Precisamos saber até que ponto nós estamos a chegar com relação ao viver e o abandono dos testemunhos do Espírito da Profecia. Então vamos dar ainda por encerrada aqui a nossa abordagem para aquilo que se seguirá. Bem, na verdade aqui temos algumas perguntas, né, relacionadas àquilo que é o nosso tema, que gostaria que a nossa convidada nos respondesse. E são duas, simplesmente, e a primeira diz o seguinte: como é visto os que estudam os testemunhos? Não sei se posso fazer as duas em seguida ou vou fazer uma... Pode fazer as duas. Ok. Então, a outra pergunta é: qual tem sido a realidade da nossa igreja em Angola no que diz respeito ao interesse do estudo destes mesmos testemunhos? Bom, na realidade, né, falando sobre esses aspectos, aqueles que estudam os testemunhos do Espírito de Profecia, muitos destes são vistos como extremistas, como sendo opositores, oponentes à organização da igreja, aquilo que é chamado de a nova teologia. Porque nós estamos a viver numa época em que a ciência está a tomar o lugar da Bíblia. Hoje usa-se muito não exegese, hermenêutica, não que essas normas de estudo e avaliação das escrituras sejam erradas, mas que da forma que se está a usar e a avaliar está a nos levar a um lado
muito contrário àquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Eu vou ler algo muito importante aqui no livro Eventos Finais. É o capítulo 12, o tema sacudidura. Diz assim: a chamada ciência e a religião serão vistas como lado opostos. Hoje, quando se fala de ciência e religião, vê-se como sendo água e óleo, que não pode ser misturada. Mas se nós formos a ver, Deus é o criador da ciência. Tá? Deus, sendo o criador da ciência, não criaria o confuso, aquilo que Ele estabeleceu como norma e princípio da fé. Mas hoje é aquilo que se vê. Hoje a ciência tirou o lugar das Sagradas Escrituras. Então todo aquele que estuda os testemunhos do Espírito de Profecia e aplica em sua vida é visto como uma pessoa inculta, né? Principalmente se for nas igrejas centrais aqui em Angola. Vou já aplicar aqui o nosso contexto. Vão ver quando alguém vem e prega, não, os testemunhos apresentam, eles vão dizer, não, ele se calhar tem fome, ou não tem boa roupa, então está a falar essas coisas para chamar a atenção. Isso é o que existe na realidade, mas sabemos que isso é verdade, que Deus estabeleceu para a sua igreja. Mas aqui fala que a ciência e a religião serão vistas como algo opostas, porque as pessoas não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Essas palavras da Escritura Sagrada me foram apresentadas. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, dentre o povo de Deus mesmo se levantariam pessoas, né, que apresentariam palavras contrárias, doutrinas contrárias, de modo a atrair as pessoas. Como? Eu, por exemplo, tenho o vício em assistir novela. Ou tenho vício na vaidade de pôr cabelo, essas coisas assim. Então, como eu quero manter essa pessoa que tem esse vício na igreja, eu vou torcer o princípio, vou dizer não. Isso que foi apresentado anteriormente que eles viviam era extremo. Hoje é só um conselho. De acordo à história, de acordo ao texto, o contexto, apresentam muitos contextos. E nós sabemos que um texto fora do contexto é apenas pretexto, mas ainda assim as pessoas aceitam esses pretextos como assim diz o Senhor, porque vai de acordo com a sua vontade, então muitos aceitam. E quando alguém vem e lê os testemunhos e aponta isso como sendo maldade, como sendo pecado e digno de julgamento perante Deus, dizem não, extremista, é fanático, como não tem, está a apontar. Isso é o que acontece no nosso seio. E nós temos visto a Igreja Adventista, em particular aqui em Angola, a declinar. Hoje o sábado já não se guarda como princípio, conforme guardava-se anteriormente. Hoje cozinhar no sábado é normal, comprar água é normal, engomar roupa é normal. Se a roupa descoseu, não estava bem preparada e dar um jeito na roupa, é normal engraxar o sapato. Por quê? Aqueles que são as normas, os alicerces da nossa fé, que nos apresentam a verdade conforme ela é em Cristo Jesus, são abandonados. E aqueles que decidem viver são vistos como extremistas. Por isso que a nossa igreja está a afastar-se daqueles que são os princípios fundamentais da nossa fé. E eu vou ler mais uma outra citação que diz assim: a rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. É algo que nós temos visto muito em nossa igreja, a apostasia no seio da nossa igreja. Diz assim: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos de Deus. Estamos a conseguir avaliar. Esses mesmos que sairão da igreja não é porque logo vão sair, não. Primeiramente serão afastados, ou seja, vão descrer, a sua fé será abalada nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, pois não havendo profecia o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente, não é algo que assim vai fazer à toa, não. Será algo engenhoso, como um engenheiro vai fazer a sua obra. Ele avalia bem, ele faz bem os cálculos, organiza o melhor material. Então ele vai fazer isso também, ele vai trabalhar engenhosamente, de diferentes maneiras e por instrumentos diversos. Estão a entender, né? Várias maneiras e instrumentos diversos, quer seja pastor,
quer seja ancião, quer seja obreiro, tá? Não são minhas palavras, mas é o que aqui está escrito. Vai usar várias maneiras e várias instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus nos testemunhos verdadeiros. Então é essencial essa parte aqui. O inimigo tem realizado os seus esforços magistrais para abalar a fé do nosso povo nos testemunhos. Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse. E os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir vários tipos de erros. Tá? Então apresenta que na realidade são pessoas que prepararão esse caminho. E hoje na igreja já entrou várias coisas. Hoje até brinco, aqueles brincos pequenininhos, já se vê em pessoas batizadas na igreja. Tá? Mas é algo que não se via nas nossas igrejas, não se via nas nossas igrejas. Porque aquilo que era o alicerce, aquilo que nos mostrava, nos clareava as Sagradas Escrituras é tirada do seio. As pessoas estão mais voltadas em satisfazer, por isso que Paulo fala que haverão tempos difíceis. As pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E muitos procurariam doutores que falariam fábulas, que contariam aqueles finais felizes, as histórias. Não, você pode continuar do jeito que você está. Deus é amor. O mais importante é que você venha sempre na igreja sábado, dá os teus dízimos e as tuas ofertas. Não é necessário ir no extremo, não é necessário guardar assim a lei. Pois a lei não salva. Isso é o que muito se diz, a lei não salva. Nós somos salvos pela graça. Basta ter Cristo no coração, é suficiente. Mas nós sabemos que Cristo nos tirou do lamaçal do pecado não para que permaneçamos com as mesmas sujeiras, mas que sejamos limpos e vestiduras novas e brancas Ele deseja nos dar. Nós julgamos que por pertencer à igreja verdadeira nós também somos verdadeiros. Mas o livro de Romanos capítulo 9 versos 27 diz que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Ainda que a igreja adventista do sétimo dia seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E qual é o remanescente? Aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho do Espírito de profecia. Ok, muito obrigada, nossa caríssima convidada, e esperamos vê-la mais novamente cá no nosso programa para mais desenrolar de temas interessantes como estes. Que Deus a abençoe grandemente. Então, terminamos assim, bem saciados com esta verdade acerca dos testemunhos. Quem não gostava de ler, assim pode já começar a criar gosto para ler, pois sem a profecia o povo se corrompe. Então, até o nosso próximo programa. Fiquem bem.